Olá, caros ouvintes. Então, vocês devem ter notado que a narração de hoje se trata do volume 3 e não do volume 5, que é onde nós deveríamos estar começando hoje. Isso é por causa de um erro meu. Então, por que tem um interlúdio no volume 3 entre o capítulo em que a Shalltear é controlada mentalmente e o capítulo em que o Ainz descobre? Eu acabei pulando esse interlúdio e isso acabou passando batido até eu chegar no volume 5, que foi quando eu percebi que eu sem querer pulei esse interlúdio porque ele é muito abrupto na história. E por ser uma interrupção muito abrupta, eu só notei agora, e inclusive ninguém falou nada, não teve nada nos comentários, porque eu acho que nem os nossos ouvintes perceberam isso. Mas enfim, eu não achei certo simplesmente ir para o volume 5 sem corrigir esse erro, então a narração está aqui hoje. Mais uma vez eu peço desculpas, esse interlúdio se passa logo depois da Shalltear encontrar os membros da Escritura Preta e ser controlada mentalmente, mas antes do Ainz descobrir isso. Enfim, lembrem de dar like no vídeo, se inscrever. Agradeço aos nossos apoiadores e se você puder, os links estão aí na tela. Então vamos ao vídeo de hoje. Overlord, interlúdio do volume 3. Capital real do reino Reistaise. No centro, cercado por uma fortaleza feita por mais de 20 enormes torres circulares, unidas por muros tipo cortina, estava o Castelo Real Rolente. Dentro de suas profundezas ficava o Palácio de Valência. Havia uma sala dentro do palácio que era mais funcional do que decorativa. Muitos nobres estavam reunidos lá. A silhueta do capitão guerreiro do reino, Gazef Stronov, era visível entre eles. Ele estava atualmente ajoelhado diante do mestre a quem jurara sua vida, aquele que ocupava o trono, o rei Ramposa III. Ele parecia ter ficado mais velho. Essa foi a impressão que ele teve do rei quando comparou o homem de agora com o homem de meio mês atrás, antes de sua partida. Seu delicado cabelo branco estava bagunçado. Seu corpo magro não podia ser descrito como saudável por qualquer trecho da palavra. E sua aparência era igualmente deprimente. A mão que segurava o cetro era tão magra quanto um galho seco, e a coroa que ele usava parecia fazer peso em sua cabeça. Ele reinou por 39 anos, e agora tinha 60. Ele deveria ter entregue o trono a um sucessor apropriado, mas o problema era que ele não tinha tal sucessor. Não foi por falta de príncipes para herdar o trono. Pelo contrário, havia 2 príncipes, mas ambos estavam longe de serem ideais. Se ele desse o trono a eles se tornariam um pouco mais do que marionetes dançando nas cordas dos grandes nobres. O velho então falou com uma voz fraca. Capitão guerreiro, estou feliz que tenha retornado com segurança. Obrigado, Vossa Majestade. As palavras simpáticas do rei atraíram uma profunda reverência de Gazef quando este respondeu. Eu recebi alguns relatórios, mas gostaria de ouvir o ocorrido de sua própria boca, capitão guerreiro. Sim, senhor. Gazef descreveu em detalhes os acontecimentos ocorridos depois que ele deixou a capital real e chegou ao vilarejo Carne. Deu especial atenção ao misterioso usuário de magia chamado Aizongon, mas não mencionou suas suspeitas sobre o envolvimento da teocracia. Isso porque Gazef achava que seria melhor se menos pessoas soubessem disso, até porque era desaconselhável falar sobre um assunto tão delicado nesse lugar. E assim, Gazef gastou um bom tempo falando. Ele narrou uma história heróica de um homem que entrou em cena para corrigir um erro em seu caminho, que mergulhou sem medo no perigo para resgatar os aldeões sem nunca levar custos em conta. Isso realmente aconteceu? Bem, certamente é uma análise que o enaltece muito, e pensar que ele se colocaria em perigo para salvar os fracos. Enquanto o rei murmurava aquelas palavras de elogio, vários nobres começaram a trocar fofocas paternalistas sobre o Aizongon. Parece ser um indivíduo problemático. Um errante que não se atreveu a revelar seu rosto para o mundo. Que usuário de magia com nome estranho. No final, os nobres até levantaram a ideia de que Ainz poderia ter encenado o ataque para anunciar sua chegada. Gazef teve que se esforçar para evitar que sua raiva aparecesse em seu rosto. Ele se sentiu profundamente inútil por não poder defender seu salvador daquelas palavras. Havia uma razão para isso, claro. Isso era porque os nobres que zombavam de Ainz tinham uma coisa em comum. Eram de uma das grandes facções do reino, a facção dos grandes nobres.
30% do reino Reistase era governado diretamente pelo rei, enquanto os grandes nobres controlavam outros 30%. Os 40% restantes eram um domínio feudal que pertencia aos outros nobres. Além disso, a liderança do reino foi dividida em duas facções, que lutavam pelo poder dia e noite. De um lado estava a facção real, enquanto do outro lado estava a facção nobre, que era composta por mais da metade dos 6 grandes nobres do reino. Embora estivessem diante do rei, isso era apenas uma extensão do campo de batalha, onde ambos os lados lutavam. Por causa disso, Gazef, que era da facção real e, portanto, servo de confiança do rei, não estava disposto a interpor casualmente. Ele sabia que suas próprias frases desajeitadas não poderiam derrotar esses nobres. Então ele teve que minimizar suas próprias chances de falar algo que levasse a um mal-entendido. As forças secretas da teocracia Slane sabiam como estávamos nos movendo e apareceram bem na hora certa. Ou seja, há uma grande chance de ter um espião dentro do reino. Se esse for o caso, pode ser alguém da facção nobre. Gazef pensou consigo mesmo, e seu olhar recaiu em um dos nobres, que tinha um olhar excepcionalmente frio em seus olhos. Seu cabelo loiro estava amarrado, e seus olhos azuis eram estreitos e aguçados. Sua pele era de um pálido singular para aqueles que evitavam o sol, e ele projetava a imagem de uma cobra venenosa, que foi reforçada por sua constituição esguia. Deveria ter menos de 40 anos de idade, mas sua complexão doentia o fazia parecer mais velho que isso. Ele era conhecido como Marquês Raven, um dos 6 grandes nobres. Ele voava entre as duas facções como um morcego para seu próprio ganho, e era um dos que apoiava o segundo filho do rei. Se há um traidor entre nós, só pode ser ele, não é? Sentindo o olhar de Gazef, o Marquês Raven arqueou a borda de seus lábios finos. Gazef ficou ainda mais sério em resposta à provocação. Então vamos concluir seu relatório por aqui, capitão guerreiro. Há outros assuntos importantes para decidirmos. Aquelas palavras cansadas do rei silenciaram brevemente a tagarelice dos nobres. Gazef retornou para o lado do rei e analisou os nobres. Por ser um homem de confiança do rei, ele já estava acostumado com os olhares descontentes deles. Bem, se a tradição ainda se manter, deveremos entrar em guerra com o Império em alguns meses. Vamos discutir como abordaremos esse assunto. Marquês Raven, faça as honras. Como desejar, Vossa Majestade. O homem esguio andou em silêncio diante deles e começou a falar em voz baixa. Ninguém o interrompeu. Não só ele possuía influência em cada facção, mas também era o mais poderoso dos 6 grandes nobres. Ninguém ousaria tê-lo como inimigo. O Marquês Raven delineou os planos para o futuro, descrevendo quantos soldados requeria de cada nobre, sem encontrar qualquer oposição. Ao finalizar, ele sorriu arrogantemente e curvou-se para o rei. E isso é tudo. Obrigado, Marquês Raven. Alguma objeção dos senhores? O tribunal tornou-se um mar de comoção mais uma vez, com pessoas conversando umas sobre as outras. É a nossa vez de tomar a ofensiva. Vamos atacar o Império enquanto estamos na vantagem. Exatamente. Estou cansado de ser derrotado pelo Império. Concordo plenamente. Vamos mostrar aos tolos do Império quão assustadores podemos ser. De fato, tem razão, Conde Sama. O riso de homens ricamente vestidos ecoou pela corte. Não sejam idiotas. O quão revigorante seria se ele pudesse dizer isso. O reino e seu vizinho, o Império, se enfrentavam nas planícies Katse todos os anos. Até o momento, nenhum dos lados sofreu baixas consideráveis, mas isso foi apenas porque o Império não havia comprometido suas forças no campo de batalha. Se eles realmente pretendessem conquistar o reino, não havia necessidade de se agruparem nas planícies Katse e esperar o exército do reino. Gazef e alguns dos nobres que ainda tinham mais neurônios que soberba sentiram que o objetivo desses eventos era esgotar a força do reino. Tomemos, por exemplo, o reino com seus impostos e camponeses, comparado ao Império e sua corporação profissional de cavaleiros. Ficou imediatamente óbvio quais tropas eram individualmente superiores. Como resultado, o reino tinha que mobilizar mais do que o dobro de tropas que o Império.
Por precisarem de mais homens, eles consumiam muito mais recursos alimentícios. Claro, havia alguns itens mágicos que poderiam produzir comida, mas era dito que os alimentos só eram qualificados assim por causa de seu valor nutricional. Seu gosto era tão revoltante que até os famintos pensavam 2 vezes antes de consumi-los. No fim, esses alimentos criados magicamente não eram capazes de substituir as rações. Além disso, o Império escolheu a época de colheita do trigo de maturação tardia para invadir, causando a falta de mão de obra nos vilarejos. Isso atrasava a colheita de trigo e outros grãos. Dessa forma, o reino enfraqueceria sem a necessidade de uma invasão em larga escala, e isso enfraqueceria o poder da coroa. Por causa disso, a facção nobre não prestou atenção às consequências. Na verdade, ficaram encantados com a perspectiva da facção real, seus inimigos, perdendo poder e influência. Uma vez que a força do reino desaparecer, o Império vai nos invadir sem piedade. Vocês realmente acham que o inimigo vai se conter por causa de briguinhas de nobres? São tão ingênuos que parece que nasceram ontem. A facção nobre acreditava que exerceria seu poder absoluto para sempre. Gazef ficou particularmente enfurecido com esses nobres. Se esse é o caso, poderia ser que o usuário de magia suspeito que ajudou o Capitão Guerreiro seria um homem do Império? Talvez ele pretendesse se infiltrar como espião. Ah, faz sentido. Na verdade, é até bem provável. Dizem que o Império tem uma academia que treina usuários de magia. Então, as pessoas da teocracia Slane têm um nome de batismo e um sobrenome. Mas e se o nome que ele lhe deu for apenas um pseudônimo? Eu me sinto deveras desconfortável com um sujeito desses aparecendo no reino. Talvez devêssemos pensar em alguma maneira de lidar com ele. Talvez seja prudente considerar capturá-lo vivo. Francamente, o problema real aqui é a Guilda dos Aventureiros. Eles contam com vários usuários de magia, na quantidade que são, mas fazem o que bem entendem. Precisamos lidar com isso o quanto antes também. Talvez possamos torná-los nossos vassalos ou algo assim. Sem contar as taxas que a guilda coleta, os aventureiros do reino cobram uma soma ridícula para eliminar monstros dentro de nossas fronteiras. A melhor solução seria ter controle direto deles. Gazef não conseguiu mais permanecer em silêncio depois de ouvir isso. Não havia como ele permitir que continuassem falando mal da pessoa que salvara ele, os aldeões e seus subordinados também. Um momento, por favor. Para início de conversa, aquele usuário de magia estava bem disposto em relação ao reino. Não seria uma decisão sensata tentar capturar alguém assim. Gazef tinha falado em uma tentativa de redirecionar a conversa cada vez mais preconceituosa dentro do tribunal, mas vários nobres reagiram com um ar de desgosto. Gazef alcançara sua posição atual pelo mérito exclusivo de suas habilidades como espadachim. Ele era pouco mais que um novato para esses nobres, com suas longas e distintas histórias. Assim, Gazef era objeto de muita zombaria. O fato de ninguém conseguir igualar suas habilidades marciais apenas aprofundava o ressentimento dos nobres. Esses aristocratas do alto escalão não suportavam serem superados por alguém de origem mais humilde que eles próprios. Vários nobres continuaram criticando Aizongom sem esperar que Gazef terminasse, e outros então se juntaram também. No seu trono, o rei falou com um suspiro rouco. É o bastante. Eu sinto que a decisão do Capitão Guerreiro não foi um erro. Se assim você diz, Vossa Majestade. Os nobres não retrucaram, mas ocultaram temporariamente os sorrisos de zombaria em seus rostos. Gazef olhou com gratidão para o homem que o escolhera e a quem ele havia prometido sua fidelidade até o fim. O rei viu o olhar nos olhos de Gazef e assentiu em resposta. Gazef sempre ficava cansado depois dessas reuniões, cheias de joguinhos de poder e bajulações. Mas Gazef não deixou seu cansaço aparecer em seu rosto enquanto acompanhava o rei de volta ao palácio. O rei havia machucado o joelho em uma guerra anterior, e por conta disso, andar por conta própria implicava algum risco de queda, mesmo usando sua bengala. No entanto, Gazef não estendeu a mão para apoiá-lo, como uma consideração pela dignidade do rei. Além disso, se ele tivesse alcançado um estado onde precisava de alguém para apoiá-lo a fim de caminhar, os gritos da facção nobre para que ele abdicasse só aumentariam, a fim de garantir um lugar no trono para um príncipe fantoche facilmente manipulado. Portanto, embora Gazef lamentasse a necessidade de tal, ele teve que deixar o rei andar por conta própria.
Enquanto caminhavam lentamente pelo corredor e se aproximavam de seus aposentos, o rei de repente disse: "Ainda precisamos do poder dos nobres para deter as incursões do Império. Se eu os acusasse de alguma coisa lá atrás, o reino se romperia sem a necessidade de uma invasão imperial." Embora tivesse saído abruptamente, Gazef entendeu o que o rei queria dizer, de modo que ele só pôde cerrar os dentes em resposta. Como eu invejo o Império. Gazef não conseguiu encontrar nada que pudesse consolar o rei, e muito menos responder aos seus resmungos. O Império tinha sido um reino feudal há 3 gerações atrás. Porém, o poder dos nobres havia sido constantemente erodido, e a safra atual de nobres era absolutamente leal ao imperador atual, o imperador Djerkniv Rune Farlord Nix. Seu título de imperador sangrento viera do rio de sangue derramado quando chegou ao poder. Gazef recordou a época que conhecera o próprio homem em campo de batalha, o imperador que queria trazê-lo para o seu lado. Aquele imperador era um governante nascido para a posição dele. "Eu sinto muito por não ter notado o óbvio e ter te enviado desprotegido. Eu nem pude equipá-lo adequadamente antes de dar uma ordem tão ríspida. Espero que possa me perdoar. As vidas de seus homens foram perdidas por causa disso. Por minha causa." Não é bem assim. "Está tudo bem, Gazef. E, embora não possa compensar suas mortes, gostaria de pagar alguma forma de compensação às famílias dos falecidos. Além disso, gostaria de transmitir diretamente minha gratidão ao Gaundono e agradecê-lo por salvar meu confidente mais próximo." O que realmente preocupava era a possibilidade do rei agradecendo pessoalmente a um plebeu desconhecido, alguém que não o ajudara pessoalmente. Mas ainda assim... Se ele realmente é o homem justo que eu acredito ser, as palavras do Senhor, meu rei, serão mais do que o suficiente. Você tem certeza? Hã? 2 pessoas apareceram diante dos olhos do rei. Aquela que chamou sua atenção foi a linda garota que andava na frente. Dizia-se que sua beleza era tal que não podia ser reproduzida com exatidão nas pinturas. Era uma beleza verdadeiramente indescritível. O rei sorriu. Ele sempre favoreceu sua princesinha em relação a seus outros filhos. Henner Teyeris Chardelon Rail Valself. Como a terceira princesa da família real, ela herdou a beleza ofuscante de sua mãe e era conhecida como a Princesa Dourada. Tendo atingido 16 anos de idade, ela já estava na idade de se casar. Essa também era uma razão pela qual os nobres estavam ficando inquietos. Seu cabelo loiro, uma das razões de seu apelido, adornava do pescoço até as costas. Seus lábios sorridentes eram de um rosa claro e ela parecia saudável e enérgica. Seus olhos brilhantes como safiras eram de um azul suave e profundo. Seu vestido branco, habilmente modelado, só enriquecia a imagem de pureza que ela projetava, enquanto o colar de ouro em volta do pescoço parecia simbolizar seu espírito nobre. Atrás dela estava um jovem no auge da adolescência. Trajava uma armadura branca pura. Ele poderia ser resumido em uma única palavra: intenso. Um par de sobrancelhas grossas e espessas delinearam acima de seus olhos impassíveis. Seu rosto tinha uma expressão firme e inflexível, como se fosse forjada de aço, e sua pele estava bronzeada pelo sol. Seu cabelo loiro estava bem aparado para facilitar o movimento e evitar que ele se emaranhasse durante o combate. O jovem se chamava Climb, e Gazef não tinha ideia de como se aproximar dele. Não era que ele não gostasse do rapaz. Pelo contrário, ele realmente admirava a determinação do garoto. No entanto, Gazef não suportava a intensidade que o jovem emanava. Ele apreciava pessoas sérias, mas esperava que o menino pudesse pelo menos relaxar um pouco. Mesmo com tudo isso, Gazef entendia seus sentimentos. Como alguém que estava ao lado da mulher mais bela do reino, ele era alvo de muito ódio e ciúme, sem nem mesmo um amigo para chamar de seu. Além disso, ele veio das mesmas origens humildes de Gazef. Não, pior do que Gazef. E sendo assim, ele não podia mostrar nenhuma fraqueza. Não podia permitir que alguém criticasse um único movimento que fizesse. Pai, Capitão Guerreiro Sama! O rei sorriu para Renner enquanto ela corria e acenou para Climb, que se curvava profundamente. A reunião finalmente acabou. Sim, havia muito a discutir, afinal de contas. É mesmo?
Bom, eu estava pensando em algo, então achei que seria de bom tom esperá-lo aqui para contar minha ideia. É mesmo? E o que seria? Lamento por deixá-la esperando. As coisas que ela ponderou não eram assuntos triviais. A outra razão pela qual Renner era conhecida como a Princesa Dourada foi devido à sua mente hábil e espírito admirável. Suas políticas não apenas foram revolucionárias, como até mesmo propuseram novas leis, todas sólidas e sensatas. As políticas que ela propôs pareciam ser inteiramente centradas em torno de medidas que ajudavam as classes mais baixas. No entanto, essas não eram simples doações, e sim um sistema abrangente de políticas destinadas a ajudar as pessoas que desejavam trabalhar, dando a elas a chance de se alimentarem por sua própria força de vontade. Além disso, essas políticas também melhorariam o lugar das pessoas comuns, aumentariam sua lealdade à coroa, melhorariam a produtividade e afetariam positivamente a coroa em geral. Embora a maioria dessas iniciativas tenham sido desmanteladas pelos nobres que se opunham a qualquer melhoria no destino dos camponeses, os membros mais sábios da sociedade e as pessoas que haviam se beneficiado dessas políticas aprovavam-na fortemente. Vamos todos para os meus aposentos. Me conte quando chegarmos lá. Mas pai, devido ao atraso, agora é hora da minha caminhada pelo castelo. Por favor, permita-me dar um passeio com o Clive antes de eu voltar. Clive enrijeceu ainda mais quando ouviu a princesa dizer que seus passeios com ele eram mais importantes do que falar com o próprio rei. Gazef sentiu um pouco de pena do garoto. Bem, a princesa Renner sempre teve um espírito livre. Tudo o que ele pode fazer como seu seguidor é acompanhá-la em seu passeio. Entendo. É bom respeitar horários. Enfim, vá. Quando voltar, minha filha, venha para meus aposentos e conversaremos sobre isso. Sim, senhor. Vamos indo, Clive. Com licença, seu humilde servo se despede. Gazef então fez uma sugestão para Clive enquanto se curvava, tentando fisgar o lado guerreiro do garoto. Clive, você precisa aprimorar sua esgrima para defender a princesa Renner sobre quaisquer circunstâncias. Sim, senhor. Clive assentiu vigorosamente, mas Renner então respondeu em tom de desaprovação. Mas o Clive já é tão forte, ele poderá me proteger de qualquer coisa. Não havia base lógica para essas palavras. Ainda assim, depois de ouvir a princesa falar, até ele sentiu que Clive realmente não precisava. Então vamos lá, Clive. Os dedos delicados de Renner puxaram a ponta da roupa de Clive. Provavelmente foi um gesto inconsciente, mas quando Clive descobriu que a princesa estava fazendo isso, seu rosto endureceu ainda mais, até parecer tão duro quanto diamante. Sim, princesa. Embora a expressão de Clive fosse aparentemente neutra quando Renner o arrastou para longe, seus olhos revelaram seu tormento interior e como ele estava emocionado ao sair com ela. Os dois haviam esquecido seu lugar como mestra e servo, mas o rei não deu atenção a isso. Ele simplesmente observou os dois saírem, como se fossem amados tesouros que ele havia perdido há muito tempo. Seria inapropriado eu ficar com pena dele, dado que eu sou o rei, você não acha? As origens de Clive eram desconhecidas. Ele era um menino indigente que Renner havia recrutado durante uma excursão à fortaleza. Até então, ele não passava de um menino desnutrido à beira da morte, mas agora ele trabalhava com afinco e treinava incessantemente para proteger sua salvadora. Talvez nem essas palavras seriam precisas o bastante para descrever o que ela havia feito por ele. Ele não tinha nenhuma aptidão para esgrima ou magia, nem possuía habilidades físicas excepcionais. Todavia, ele estava se aprimorando pouco a pouco, dia após dia. Claro, suas habilidades não estavam no nível das de Gazef. Talvez nem em seus sonhos mais loucos ele chegasse perto do reino dos heróis. Mas mesmo assim, a força que ele adquiriu ao treinar-se o colocou no auge de todos os guerreiros do reino. Dito isso, havia alguns obstáculos que ele não conseguia superar. Ditos obstáculos se resumiam a status, poder e seu valor pessoal. Um lugar perto da princesa Renner era muito valioso, e Clive não era digno disso. Eu entendo o que o senhor quer dizer. Eu sei que é tolice, mas pelo menos uma de minhas filhas eu gostaria que fosse livre. Bem, se eu fizer isso, minhas outras filhas vão me repreender. Quão velho e tolo um homem deve ser para pensar em tais coisas. O rei olhou para o céu, como se tivesse visto alguém lá. Mas, ao que tudo indica, mais uma de minhas filhas será sujeita à infelicidade.
Se o rei precisasse casar a princesa Rhaenyra agora, ela provavelmente seria arranjada a um dos grandes nobres. Isso foi o que Gazef pensou, mas ele não disse nada, porque não sabia se deveria. Somente alguém de status similar ao rei podia entender seus problemas, e Gazef não era uma dessas pessoas. Um momento de silêncio passou entre os dois, e então eles voltaram a andar adiante, como se para deixar o silêncio para trás.